ainda dentro dos conceitos modernos de ácido e base, a gente vai estudar o conceito de Lewis. O conceito mais antigo de Arrhenius já estudamos, o conceito de Bronsted e Lowry foi na última aula, e agora vai ser o conceito de Lewis. O conceito de Lewis, a gente vai ver no finalzinho, é o conceito mais abrangente dos três que a gente vai estudar. Então vamos lá, ó. Para Lewis, o que é um ácido, o que é uma base? Acompanha. Ó. Para Lewis, ácido é toda espécie que em uma reação química pode receber um par de elétrons em uma ligação dativa. Ligação dativa, você lembra o nome mais atual? Ligação coordenada. Então, se uma espécie pode receber um par de elétrons numa ligação coordenada, numa ligação dativa, você vai dizer que ele é um ácido de Lewis, ok? E o que seria a base de Lewis? Pessoal, a base de Lewis é a espécie que doa próton, né? Que doa o par de elétrons na ligação dativa. Quem recebe o par de elétrons é o ácido de Lewis. Quem doa o par de elétrons é a base de Lewis. Veja que eu coloquei aqui, ó, recebe e doa, pessoal, entre aspas. Por quê? Porque na ligação coordenada, na ligação dativa, não é uma doação de elétrons, é um compartilhamento. Então a espécie que empresta os dois elétrons seria a base. A espécie que pega os dois elétrons emprestados, né, seria o ácido de Lewis. Joinha? Vamos dar uma olhadinha no exemplo, não é difícil de entender não. Ó, se o H+, liberado por um ácido, entrar em contato com a água, produz o hidrônio. A gente já aprendeu isso lá em Arrhenius. H+, mais água vai produzir o H3 ou mais. Galerinha, dá uma olhadinha para mim. A água, ela tem geometria angular, fez duas ligações, aí sobram dois pares de elétrons não ligantes. Tá? Esse par de elétrons aqui, ele pode ser emprestado para alguém numa ligação dativa. Gente, quem empresta, quem doa, né, entre aspas, quem empresta é uma base. Quem pega emprestado, quem recebe, é o ácido de Lewis. O que vai acontecer? O H+ vai pegar esses dois elétrons aqui emprestado numa ligação coordenada, numa ligação dativa. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Esses dois elétrons aqui, que estavam sobrando, né, não ligantes da água, eles serão emprestados para o H+, tá certo? Então o H+, ele vai receber, entre aspas, o par de elétrons. A água, ela está doando, entre aspas, o par de elétrons. Então, o H+ é um ácido, segundo o conceito de Lewis, e a água é uma base, segundo o conceito de Lewis. Tá legal? Então, ó, quem recebe, quem pega emprestado o par de elétrons na ligação dativa é o ácido. Quem doa o par, quem empresta, né, os dois elétrons é a base de Lewis. Pessoal, então vamos colocar aqui alguns exemplos de ácidos de Lewis, alguns exemplos de bases de Lewis. Só uma observação, ó, esse assunto aqui, conceito moderno de Lewis, né, de ácido e base de Lewis, ele é um conceito assim que não é muito visto no colégio. Então, normalmente, o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade nesse conceito. Então, eu vou dar uma informação importante para você. Ó, eu vou colocar aqui os exemplos que caem em vestibulares, tanto de ácido quanto de base de Lewis. Se você lembrar desses exemplos aqui, você não erra nenhum exercício que aparece nas provas quando envolver esse assunto ácido e base de Lewis. Tá legal? Então vamos aos exemplos. Bom, só para reforçar, ácido de Lewis é toda espécie que recebe, entre aspas, um par de elétrons em uma ligação dativa. Eu estou falando recebe entre aspas porque não é uma transferência de elétrons, né? Ninguém está dando, na verdade, ninguém está recebendo elétrons. Eles estão compartilhando. Mas aquela espécie que pega emprestado os dois elétrons, que recebe emprestado os dois elétrons, você vai falar que é um ácido de Lewis. Tá ok? E se a espécie, ela emprestar, se ela doar, entre aspas, né?
se ela emprestar 2 elétrons para alguém, ela vai ser a base de Lewis. Joinha? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Para ser ácido de Lewis, tem que receber elétrons, ok? Se essa espécie recebe, entre aspas, ela é um ácido de Lewis. Ei, pensa, se ela pode receber um par de elétrons numa ligação dativa, é porque ela está carente de elétrons. Ela pode receber, ela está carente de elétrons. Gente, quem é carente de elétrons? Os cátions ou os ânions? Galera, os cátions. Cátion tem carga positiva. Então ele gosta de elétrons, ele está carente de elétrons. Então você tem que saber que todos os cátions, pessoal, ó, todos os cátions, eles atuam como ácido de Lewis. Se chegar lá no Enem ou no vestibular, o cara colocar uma equação química, pedir para você classificar ácido base usando o conceito de Lewis, se tiver algum cátion, já vai direto. Todos os cátions, eles atuam nas reações como ácido de Lewis. Por quê? Porque tem carga positiva, pode receber elétrons, né, na ligação dativa. Se recebe elétrons, é um ácido de Lewis. De boa? Então todo cátion atua como ácido de Lewis. Agora, pessoal, cuidado, ó. Se aparecer cátion, beleza. Você olhou, viu a carga positiva, já coloca direto lá. É um ácido de Lewis. Só que tem 2 exemplos que não tem carga positiva, não é cátion. Mas eles podem receber pares de elétrons na ligação dativa. Então eles são ácidos mesmo sendo moléculas, mesmo não sendo íons, mesmo não sendo cátion. Quais são os exemplos? Um deles é o AlCl3, certo? Cloreto de alumínio. E o outro, pessoal, o outro exemplo, deixa eu só fazer um comentário aqui, ó, do AlCl3. Isso é importante, já caiu até no vestibular da UFO, né? Ó, o alumínio é metal, o cloro é uma metal. Quando a gente liga metal e a metal, normalmente é ligação iônica, não é? Só que nesse caso aqui, a diferença de eletronegatividade entre o alumínio e o cloro é menor que 1,7. Então, nesse caso aqui, mesmo tendo metal e ametal, a gente não tem ali um composto iônico, aquilo ali é uma molécula, tá certo? Esse AlCl3 aqui, ele pode receber um par de elétrons numa ligação dativa, ok? Então, ele atua como ácido de Lewis. E o outro exemplo, moçada, que costuma cair é o BF3, certo? O trifluoreto de boro. O alumínio e o boro, os dois são da família 3A, tá? Os dois têm 3 elétrons na última camada. Vou até mostrar uma coisinha para você aqui, ó. Vai caber aqui no cantinho. Ó, eu vou fazer para o BF3. O boro, como eu acabei de te falar, ele é da família 3A. Então ele tem 3 elétrons na camada de valência, o boro, família 3A. Isso acontece com o alumínio ou com o boro, viu? Os dois são da mesma família. O flúor é da família 7A, tem 7 na última camada. Gente, olha aqui. O flúor tem 7, ele precisa só de um elétron para estabilizar, tá? Então vai ter aqui uma ligação covalente normal. Aí vai chegar mais um flúor aqui, vai chegar mais um flúor aqui, tá certo? Essa molécula que eu escrevi aqui, ó, é a molécula do BF3. Você pode dar uma olhadinha para mim? Se você olhar ao redor do boro, você vai ver que ele tem 2, 4, 6 elétrons. Pessoal, pela regra do octeto, um átomo estabiliza quando completa 8. Ele está com 6. Será que essa molécula existe desse jeito? Sim, ela existe. Por quê? Porque o boro, ele sofre hibridação. A gente vai ver, né, esse assunto ainda. Ele sofre hibridação. Quem sofre hibridação não precisa ter 8 na última camada. Então o boro, por sofrer hibridação, ele estabiliza com esse 6. Ó, 2, 4, 6, a molécula está estabilizada. Tá joia? Então, ó, boro não precisa ter 8 elétrons na camada de valência para ficar estável. Não precisa, porque ele sofre hibridação. Hibridação é sp2, tá? Gente, e um detalhezinho. Olha para mim aqui, ó. Ele não precisa ter 8 elétrons, não precisa.
porque sofre hibridação. Mas ele pode ter 8? Pode. Não precisa, mas pode ter 8. Ele tem 6. Ele pode receber 2 para ficar com 8. Não precisa, mas pode. Se ele pode receber um par de elétrons numa ligação coordenada, numa ligação dativa, ele é um ácido de Lewis. Tá certo? Então, ó, quais são os ácidos de Lewis que caem em vestibulares, pessoal? Os cátions, todo cátion que você imaginar é um ácido de Lewis. O cloreto de alumínio, AlCl3, e o trifluoreto de boro, BF3. A razão do AlCl3 ser um ácido de Lewis é exatamente isso que eu te mostrei aqui, ó. Se você fizer a mesma coisa, você vai ver que o alumínio vai ter 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa ter 8? Não, porque ele também sofre hibridação. Mas ele pode ter 8? Pode. Se ele pode ter 8, ele pode receber 2. Se ele pode receber 2 numa ligação dativa, ele vai atuar como um ácido de Lewis. Beleza, moçada? Ó, se você lembrar esses 3 aqui, cara, você sabe tudo que pode cair dessa matéria em termos de ácido de Lewis. Agora vamos lá nas bases de Lewis. O que seria uma base de Lewis? É uma espécie que doa, entre aspas, que pode emprestar para alguém um par de elétrons numa ligação coordenada dativa. Legal? Ei, me ajuda. Ó, se ele pode emprestar, se ele pode doar, entre aspas, esse par de elétrons, você concorda que ele tem muitos elétrons? Sim, ele tem um excesso de elétrons. Gente, cátion tem carência de elétrons. Ânion tem excesso de elétrons. Então, exemplo, ó, ânions, eles atuam, eles funcionam como bases de Lewis, ok? Ó, os cátions, eles atuam como ácidos de Lewis. Os ânions, eles atuam como bases de Lewis. Beleza? Me ajuda aqui. Só cátions são ácidos de Lewis? Nós temos alguns exemplos e os mais importantes, AlCl3 e BF3, tá? Só os ânions são bases de Lewis? Não. Tem alguns exemplos que não são ânions, mas também são bases de Lewis. Qual é o exemplo mais importante? Pessoal, amônia. A amônia, ela é uma base de Lewis porque ela pode emprestar 2 elétrons para alguém em uma ligação dativa. Tá ok? Vou até mostrar para você. Ó, o N, o nitrogênio, é da família 5A, grupo 15. Então você vai ter 2 elétrons, 3, 4, 5. Ok? Então na camada de valência do nitrogênio tem 5 elétrons. Gente, na amônia vai chegar o H, vai fazer uma ligação covalente normal. Vai chegar outro H, vai chegar outro H. Dá uma olhadinha. A amônia, ela tem um par de elétrons sobrando para emprestar para alguém numa ligação dativa, tá? Quem tem o par de elétrons para doar, para emprestar, é uma base de Lewis, tá certo? Então, ó, guarda porque esse é exemplo que cai. A amônia, ela atua como uma base de Lewis. Pessoal, as primas da amônia também atuam como bases de Lewis, que são as aminas orgânicas. Tá certo? Se você tiver lá na química orgânica uma amina, gente, amina é quando você tem, por exemplo, você tira um ou todos os hidrogênios da amônia e coloca radicais orgânicos. Quando você fizer isso, o par de elétrons do nitrogênio, ele continua para ser emprestado para alguém, tá? Então as aminas da química orgânica, elas também atuam como bases de Lewis. Ok? As aminas, inclusive, elas são chamadas de bases orgânicas. A amina tem caráter básico por causa desse par de elétrons que tem no nitrogênio sobrando, tá? Na amônia, a gente também vai ter caráter básico porque tem esse par de elétrons sobrando para emprestar para alguém. Vamos mostrar um exemplo, então, de ácido e base de Lewis reagindo entre si? Vamos lá, vamos lá? Ó, eu estou aqui com o BF3 e coloquei em contato, coloquei para reagir com amônia. Pessoal, não pode esquecer. Ó,
quais são os ácidos de Lewis mais importantes? Os cátions, o BF3 e o AlCl3. Eu preciso que você guarde isso daí. Quais são as bases de Lewis mais importantes? Os ânions, a amônia e as aminas lá da química orgânica. Beleza? Ó, eu repeti aqui a estrutura do BF3. Ó, são 3 ligações covalentes entre o boro, né, e o flúor. E eu repeti aqui também a fórmula estrutural da amônia. Lembra, galera? O nitrogênio na amônia, ele tem um par de elétrons sobrando, disponível para emprestar para alguém numa ligação coordenada dativa. Tá certo? Toda espécie que tem esse par de elétrons sobrando para emprestar para alguém, você vai dizer que é uma base de Lewis. Legal? Agora deixa eu só lembrar uma coisinha para você. O boro, se você contar, ó, cada compartilhamento são 2 elétrons, ó, 2, 4, 6. O boro, ele tá com 6 elétrons na camada de valência. Gente, o boro precisa ter 8? Não, porque ele sofre hibridação. Ele sofre hibridação do tipo sp2. Não precisa ter 8. Ei, não precisa ter 8, mas pode ter 8? Pode. Então ele pode receber 2 elétrons numa ligação dativa. Pessoal, o que vai acontecer? Esses 2 elétrons aqui da amônia, eles serão emprestados numa ligação dativa para o boro, tá? Aqui, ó, eu fiz aqui. O nitrogênio, ele vai emprestar, vai compartilhar esses 2 elétrons aqui com o boro, beleza? Como o nitrogênio está entrando com os 2 elétrons, está doando entre aspas, né? Ele é a base de Lewis, tá certo? E o boro, que está recebendo, entre aspas, é o ácido de Lewis. Ácido de Lewis. Gente, isso daqui, nós não dizemos que é um sal de Lewis. Não existe sal de Lewis, tá? Isso daqui é um complexo coordenado, porque tem essa ligação coordenada aqui, tá certo? Lá é um ácido de Lewis, aqui é uma base de Lewis, ok? Para finalizar esse assunto, vou te falar uma coisa agora que vai te ajudar a resolver bastante exercícios. Olha aqui para mim. Quais conceitos a gente estudou? O mais antigo, o conceito de arrênios, ok? A gente estudou o conceito de Bronsted e Lowry, e agora a gente acabou de estudar o conceito de Lewis. Pessoal, precisa saber porque o vestibular pede. Ó, dos conceitos que eu passei para você, dos 3, o conceito de arrênios, pessoal, o conceito de arrênios é o mais restrito, tá? Arrênios é só em solução aquosa, então ele é muito restrito, conceito de arrênios. Depois do conceito de arrênios, vem o conceito de Bronsted e Lowry, ele é mais abrangente que o conceito de arrênios. Bronsted e Lowry, ele é mais abrangente, não precisa estar em solução aquosa. Em qualquer meio, dá para você classificar um ácido, uma base, como Bronsted e Lowry. Tá ok? E esse que eu acabei de te falar é o conceito de Lewis. O conceito de Lewis é o mais abrangente de todos, tá? Então, se eles perguntarem para você, o mais restrito é o de arrênios, o mais antigo, e o mais abrangente é o conceito de Lewis. Inclusive aqui, você pode trabalhar com aquela notação de subconjuntos. Olha aqui para mim, por favor, ó. Vamos supor que você tenha um ácido de arrênios. Pessoal, me ajuda? Ó, se você tiver um ácido de arrênios, esse ácido também vai ser de Bronsted e Lowry e também vai ser de Lewis. Ok? Agora, vamos supor que você tenha um ácido de Bronsted e Lowry. Ei, com certeza ele vai ser de Lewis, mas ele pode não ser um ácido de arrênios. Se você tiver um ácido de Lewis, ele pode não ser nem de Bronsted e Lowry e nem de arrênios. Pode usar a notação de conjunto, subconjunto, para você trabalhar esses conceitos aqui. Tá ok? Então, fechando. O mais restrito é o conceito de arrênios, o mais abrangente é o conceito de Lewis.
Guarda isso, né? Tira uma foto mental disso aqui, que vai te ajudar com certeza a resolução de exercício.